Bom, vamos lá, seguindo em frente, a gente está no Daf Yot Amud Bet. Estou com um problema aqui na câmera, a câmera não está funcionando, então vamos só com a Gemara hoje. Certo? Diz pra gente a Mishnah, mais ou menos no meio da página. Machatzelet kanim gdola, se foi feita uma esteira, feita de kanim, certo? Tipo a esteira que a gente tem hoje em dia, essa schachla netzach, se ela é grande, certo? Ela é muito comprida, então geralmente ela é feita, como a gente vê na Gemara, a saleshchivá, ela é feita para deitar. Ela é feita tipo esteira para praia, esteira para piquenique, etc. Ela é feita para deitar. Já que ela é feita para deitar, ela é um kli, ela é um utensílio e consequentemente mekabele tumá vem mesachechimba. Ela é feita para deitar, então ela é um kli que recebe tumá, se impurifica e consequentemente não serve de schach. Porém, se ela foi feita lesikur, a gente vai ver se é uma grande ou uma pequena, a Gemara vai tentar explicar melhor a Mishnah. Se ela foi feita para shar, ou seja, na hora que produziram ela, produziram com a intenção de usá-la para shar, mesachechim bavena mekabeletumá. Então, já que ela é feita para shar e não para deitar, ela não tem nome de kli, pode usá-la de shar e não mekabeletumá. Rabelezer diz, achat ktana ve'achat gdolá, tanto a pequena quanto a grande, asal shchivá mekabeletumá ven mesachechim ba. Se ela foi feita para deitar, para dormir nela, ela recebe tumá e não se usa de shar. Lesikur, mesachechim baveinam mekabel tumá. Se ela foi feita para schar, aí ela não recebe tumá e pode usar ela de schar. Certo? Agora vai perguntar qual a diferença entre a Blazer e Chachamim, exatamente. Qual a diferença se ela é grande, se ela é pequena, a intenção da pessoa. A Gemara vai explicar tudo isso. Pergunta a Gemara, Agufa Kasha. Fala, Gemara, olha, a priori a gente tem uma certa contradição na própria Mishnah. Por um lado, por um lado a Mishnah disse, Al Salesh Riva Mekabele Tumá Ven Mesachechimba. Foi dito na Mishnah que uma esteira grande, que ela foi feita para deitar, a Gemara entende o seguinte, ela foi feita como esteira de deitar, como ela foi feita para deitar, ela recebe tumá e não serve de schar. Tama dessa leshchivá. Parece que o problema é que na hora que ela foi produzida intencionalmente para deitar nela. Astama lesikur. Mas se eu não planejei, só montei a esteira, falei, vou fazer uma esteira de 3 por 2. Não planejei, não defini para que ela vai ser exatamente. Parece que ela está cheirando se ela foi feita stam, sem uma definição específica. Ve'adar Tana, e depois está escrito na Mishnah, que se ela foi feita lesikur, na continuação de Chachamim, se ela foi feita para sikur, se ela foi feita para schar, mesachechim bavina mekabeletuma. Parece que o quê? Parece que é tama de asal lesirur. Parece só que se a minha intenção, na hora que eu produzi, foi usar isso de schar, ela foi produzida como schar, aí ela não recebe tumá e serve de schar. Astama, mas se ela foi feita stam, sem definição, parece que ela é leshchivá, parece que ela é feita para deitar. Então, a Mishnah fala, olha, se fez para deitar, recebe tumá e não serve de schar. Se foi feita de schar, não recebe tumá e serve de schar. Qual din do meio do caminho? Do começo da Mishnah está escrito que se ela foi feita para deitar, ela recebe tumá. Parece que se eu não planejei nada, se eu fiz tam, tá beceder. Do fim da Mishnah, parece que se eu fiz para sikur, ela serve de schar. Mas no meio do caminho, se eu fiz tam, não tá beceder. Então, o meio do caminho não está muito claro qual é o din. Fala as Mishnayot, quando elas foram escritas, quando o Rebbe escreveu a Mishnah, ele escreveu do jeito mais exato possível. Certo? Ele usou palavra por palavra, ele calculou cada palavra que ele colocou na Mishnah. Por isso, muitas vezes a Gemara vai tirar conclusões de coisas que aparecem na Mishnah, que você poderia dizer, olha, poderia responder, Rebbe falou o seguinte, olha, se fez para deitar, não serve, se fez para schar, serve. No meio do caminho ele não tratou. Mas já que a Gemara sabe que Rebbe escreveu a Mishnah de uma forma bem meduieket, bem exata, não fez ela mais ou menos, então a gente pode ter certeza que Rebbe quis dizer alguma coisa com isso. Então, por que ele pulou o meio do caminho? O que ele quis dizer? Fala, Gemara Lokasha, não é pergunta. A resposta é o seguinte: Kan begdola, kan bektana. A diferença é se é grande ou se é pequena. Então a Gemara entende o seguinte: o que está escrito aqui, Machatzeret kanim gdola, a grande ela é feita para schar, geralmente. Quando ela é muito grande, uma de 3 por 2 não é feita para deitar. Você quer uma esteira para deitar? Você faz ela de 2 por um, tipo o tamanho de um colchão, certo? 2 e pouco, 1,80, 80 centímetros, alguma coisa do tipo. Quando você faz uma grande, o normal é para usar ela de cobertura. Então, se fizeram uma grande para shrivar, para deitar nela, intencionalmente para usar de esteira para deitar, aí ela recebe tumá e não serve de schar. Mas normalmente as grandes são para schar.
E uma pequena, o fim da primeira opinião aqui diz o seguinte: uma pequena que geralmente é feita para deitar. Desculpa, uma pequena que geralmente é feita para deitar, só vai servir de shach se ela for feita para shach, mas normalmente ela serve para deitar. Então, uma grande, o normal dela é para shach, porque é muito grande, não é para uma pessoa deitar. Então, uma grande geralmente é para shach. Se fez para deitar, não serve de shach. E uma pequena geralmente é para deitar. Então, se eu fiz sem planejar nada, sem definir, ela não serve de shach. Se eu fiz ela com intenção de shach, aí está em ordem. Porém, pergunta a Gemara, está escrito na continuação, Rabi Eliezer Omer, Achad Ktana ve'Achad Gdolah, Asal Eshchiva mekabel tumah ve'en mesachechim ba. Agora, a pergunta a Gemara é o seguinte, Rabi Eliezer diz na continuação da Mishnah que tanto a grande quanto a pequena, se ela foi feita para deitar, a grande e a pequena foi produzida para deitar, então ela recebe tumah e não serve de shach. E agora a Gemara faz a mesma pergunta, Tama de Asal Eshchiva. Parece que se ela foi feita para deitar, aí ela recebe tumah e não serve de shach. Astam alessichur. Mas parece que se ela foi feita stam, sem definição, produziu uma esteira, serve de shach. Ei, Maseifa, vamos ver o que está escrito na continuação. Asalessikur mesachechim bavina mekabel tumah. Tama de asalessikur, astam aleshiva. Mas na continuação está escrito que se eu fiz para shach, aí ela serve de shach e não recebe tumah. Mas se eu fiz tam, não. Então, Rabi Eliezer, como a gente vai explicar Rabi Eliezer agora? Chachamim, tá bom, você explicou o caminho, ele dividiu grande e pequena. Mas Rabi Eliezer disse explicitamente, tanto a pequena quanto a grande, depende com a intenção da pessoa, e deixou a situação de uma produção sem definição, deixou isso no ar. Então, como fica para Rabi Eliezer? O que acontece com Rabi Eliezer se fizer uma grande ou uma pequena, sem planejar? Não tive intenção de deitar e nem de esrar. Qual o din dela? Não está claro. Ela amarava. Por isso, Rava volta a explicar diferente, certo? O que a gente quis explicar no começo da Mishnah, que tem diferença entre grande e pequena, isso não explica a Mishnah inteira. Rabi Eliezer ainda continua no ar. Então, fala Rava outra explicação. Begdola, se eu fiz uma esteira grande, eu pliguei esteiras grandes não são feitas para deitar. Deitar teria que ser pequena do tamanho de uma pessoa. Então, se eu fiz uma esteira muito grande, de 3 por 3 metros, com certeza o normal dela é para shach. Só não vai servir de shach se eu falar, estou produzindo essa esteira para deitar. Kiplique bektaná. A discussão é numa uma esteira pequena. Tanakama savar, stam ktaná, leshchiva. Rabi Eliezer savar, stam ktaná, nami lesichuch. Falarava o seguinte, a discussão é com relação a uma esteira pequena. Tanakama entende que uma esteira pequena, ela é feita para deitar. Se alguém produz uma esteira de 2 por 1, é para deitar. E Rabi Eliezer entende não. Mesmo a pequena, o normal dela é para shach. E agora, como a gente tem que ler a Mishnah, agora Rava vai colocar essa opinião na leitura da Mishnah. O que a Mishnah quer dizer é o seguinte: uma esteira grande, de acordo com o Tanakama, todo mundo concorda que a grande é feita para shach. Então, uma machatzelet grande, uma esteira grande, se eu fizer ela para deitar, aí ela não serve de shach, porque ela foi feita para ser esteira de deitar. Ela recebe tumá e não serve de shach. O motivo é porque eu fiz ela para deitar. Astama, mas se eu fizer ela astam, sem planejamento, só fiz uma esteira grande, aí ela vai ser como uma esteira que foi feita para shach, eu posso usar. Ou seja, quando aparece na Mishnah, quando a Mishnah diz a grande, se eu fiz para shriva, recebe tumá e não serve de shach. Isso que aparece na Mishnah, que se eu fiz para shach, fiz com a intenção de usar de shach, ela serve, ela não recebe tumá, não é que eu fiz com essa intenção. É como se tivesse um parênteses aqui que diz o seguinte: se eu fiz com a intenção de deitar, ela recebe tumá e não serve de shach. Mas, se eu não tive intenção nenhuma, não planejei nada, é como se eu tivesse feito o Lessihur. Então, isso daqui que está escrito Lessihur, não é que eu tive intenção de fazer de Shach, e sim que toda esteira feita Stam, sem definição, ela é, consequentemente, como se tivesse feita para Shach. E aí ela serve de Shach. Depois que Rabanan falaram isso, certo, com relação à esteira grande, ou seja, Rabanan falaram, a esteira grande, se eu fiz para shrivar, fiz para deitar, não serve de shach. Mas se eu não planejei, ela serve de shach. O normal é que ela serve de shach, que é feita para deitar.
e a pequena também, certo? E a pequena serve para tudo. E aí vem Rablezer, Vater Rablezer Lemeimar, vem Rablezer e fala, Achat Ktana v'Achat Gdolah Stama Kshera Lesichur. Para Rabanan, a mesma diferença que tem. Desculpa, para Rabanan, eles falaram o seguinte: Rabanan falaram que a grande, se eu tiver intenção de shrivar, de deitar, ela não serve. Mas o normal é shrar e serve. E a pequena não. A pequena eu tenho que ter intenção de fazer dela shrar. E aí vem Rablezer e fala que não, tanto a pequena quanto a grande, o normal dela é fazer ela para shrar. Ou seja, Rabanan falaram que a grande, o normal é para shrar. Então, se eu fiz para deitar, não serve, mas se eu fiz normal, stam, sem intenção, é para shrar. E a pequena, o normal dela é para deitar, e eu tenho que ter intenção de fazer shrar. Vem Rablezer e fala que não, também a pequena, se eu fiz ela stam, ela serve para shrar. É isso que a Blazer quis dizer. Amarlei Abai falou Abai para Rava e Achi, se for do jeito que você está explicando, Rablezer Omer Achad Gdaná v'Achad Gdolá, Achad Gdolá v'Achad Ktaná mi bailei. Fala Abai, de acordo com o que você está explicando, Rablezer vem falar o quê? Rablezer vem ler aquele e dizer que também a pequena, certo? A pequena é igual a grande, que o normal dela é para e a não ser, e só não vai servir se eu fizer ela para deitar. Então, na beleza vem falar, olha, isso que vocês falaram que na pequena, o normal dela é para deitar, e só vai ser kasher se eu fizer ela com intenção de shrar, zelonachon, venham discordar. O normal da pequena é fazer ela igual a grande, que o normal dela é para shrar. Então, na beleza quis dizer que também a pequena é exatamente igual a grande. Então, fala Baie, se é isso que a Blazer quis dizer, ele não deveria ter dito tanto a pequena quanto a grande. Ele deveria ter dito tanto a grande, que vocês concordam que o normal é para shrar, quanto a pequena também é o normal dela é para shrar. A pequena deveria aparecer depois na frase de Rabelezer. Rabelezer deveria vir dizer, olha, não, claro que não. Tanto a grande quanto a pequena, a halakha é que o normal dela é para shrar e não para deitar. Na hora que ele fala tanto a pequena quanto a grande, não faz sentido com a explicação de Rava, porque o Hidush dele tem que aparecer no fim, tanto a grande quanto a pequena, certo? Você fala, não, tanto nesse dia quanto no outro dia. O Hidush aparece geralmente no fim da frase. Então aqui também. Veod, e mais ainda fala Baia, que pligue begdolau de pligue. De acordo com o Rava, a discussão entre eles é numa sucá pequena. Fala Baia, não, eles discutiram numa sucá grande, numa esteira grande também. Verablezer lehumra. E Rablezer, de acordo com o Rava, Rablezer mekel. Ele vem liberar mais. Ele vem falar que a esteira pequena também é feita para schach normalmente. A gente encontra ao contrário, que Rablezer Mahmir, Detânia, está ensinando na Braita, Machatzel Takanim Bagdolah Mesachechim. Aparece na Braita que uma esteira grande pode usar ela de schach. Rablezer Omer, Imenam Mekabel Tumah Mesachechim. E Rablezer, ele discorda da grande e fala que a grande só serve de schach se ela não recebe tumá, se ela não se impurifica. Ou seja, a gente vê que eles discutiram tanto com relação à pequena quanto com relação à grande, e a gente vê que, de acordo com o Rablezer, a Rablezer Mahmir, ele é mais ele mahmir mais, ele é mais rigoroso. E de acordo com a explicação de Rava, a discussão é na esteira pequena e Rablezer é mais leniente, então não combina. Ela marafava, por isso a gente tem que achar outra explicação para a nossa Mishnah. Ela marafapa. Bektana kulea maloplige de samaleshriva. Fala Rapapa. Uma esteira pequena que ela tem 2 por 1, por exemplo, todo mundo concorda que geralmente ela é produzida para deitar, para dormir. Então ela recebe tumá e não serve de shach, a não ser que a pessoa tenha produzido especificamente para shach. E pligue begdolá. A discussão é com relação a uma esteira grande. Tanakama savar, stangdolá lesikur. Tanakama entende que uma esteira grande de 3 por 3, por exemplo, o normal da produção dela, mesmo que não foi planejado, não foi definido para que está sendo produzido, o normal é produzir ela para shar, porque já que ela é grande, ela serve de cobertura e não para deitar. Então, fala tá na cama, uma esteira grande, se eu fiz com a intenção de esquivar, de deitar, ela recebe tumá, porque eu fiz com a intenção de dormir, deitar em cima dela. Mas se eu fiz tam, não planejei, ela é feita para sihur, para shar, e tá kasher.
E uma pequena, não. Uma pequena, mesmo feito stam, ela não serve de schach, porque uma pequena geralmente é feita para deitar. E aí vem a Blazer e fala, não, tanto a pequena quanto a grande, o normal delas é fazer para deitar. Ou seja, ele vem lermir e fala que a grande é igual à pequena. Igual a pequena, o normal dela é feito para deitar, a grande também, o normal dela é feito para deitar. Verablezer Savar, Stam Gdonal Nam Leshkivá. A grande também é feita geralmente para deitar. O Maia Sal Leshkivá de Kiamar, Kiamar Stam Asiatá Nam Leshkivá, a David Lesichur. O que ele falou, a Sal Leshkivá, já vamos voltar para Mishnah, ele vem dizer que não, que o normal dela é feita para deitar, até que a pessoa faça para Sichur, ela não serve de Schach. Ou seja, como fica a leitura da nossa Mishnah? A leitura da nossa Mishnah fica o seguinte: vem Rahamim e me falam, Machatzelet Ktanim Gdolah, Kanim Gdolah, uma esteira grande. O normal dela é fazer ela de schach. Por isso, se a sala esquivar, se eu fiz com a intenção de deitar uma esteira de 3x3, eu produzi com a intenção de servir para deitar, me cabelo de uma vez no ela recebe tumá e não serve de schach. Porém, se eu fiz uma grande stam, não defini qual a minha intenção, o normal, o stam, é para sichuch e serve de schach. Isso é com relação à grande. A pequena, não. A pequena é diferente da grande. A pequena, mesmo que eu faça ela normal, sem intenção nenhuma, o normal dela é para deitar. Porque pelo tamanho dela, é o tamanho de uma pessoa. Se eu quero fazer uma cobertura, eu faço uma cobertura grande, 3x3, não faço 2x1. Então, Ramim falam que a pequena geralmente é feita para deitar. E aí vem Rablezer e fala, não, a Had Ktaná, tanto a pequena, Vehad Dolá, tanto a pequena quanto a grande, o normal das duas é esquivar. A sala é esquivar. Se a pessoa fez tam, tanto a pequena quanto a grande, o normal é feito para esquivar. Até que a pessoa faça lesichur. Se ele fizer para schach, aí serve de schach. Mas não, se não, o normal é para deitar. Certo? E assim ficam explicadas as duas opiniões da nossa Mishnah. Tandarabanan, mais uma braita. Fala a braita o seguinte. Machatzelet shel shifa veshel gemi. Shifá e Gemi são dois tipos de tecidos que, se eu não me engano, eles são um pouco mais duros. Ela é um pouco mais, ela é um pouco mais grossa, ela fica com muitos nós, ela não é lisinha, e por isso ela é piorzinha de deitar. Então fala, Bright. Machatzel shel shifá veshel gemi, uma esteira feita desses dois produtos, gdolá mesechechimba. Se ela é grande, pode usar ela de schach normal, porque a grande com certeza foi feita para schach, que ela não é boa para deitar. Ktaná en mesechechimba, mas se ela for pequena, mesmo que ela não é tão boa para deitar, o fato de terem feito ela pequena é sinal de que ela foi feita para deitar. Shel kanim veshel chilat, desses outros dois tipos de materiais, gdolá mesachechimba, arugá em mesachechimba. Se ela é grande, ela serve de schach, porque muito grande geralmente não é feito para deitar. Agora, se ela for arugá, se na produção dela ela for um pouco mais trabalhada, usaram lá uma costura um pouco mais bonitinha, mais trabalhada, aí ela é feita para deitar e não serve de schach, certo? Então, realmente, quando você tem uma esteira, tem que se perguntar para que essa esteira foi produzida. O schach da Netzach, por exemplo, ele é feito para schach, mas se, por exemplo, eu pegar uma esteira que foi feita para, como chama? Uma esteira que foi feita para praia, para piquenique, essas coisas do tipo, ela não vai servir de schach. Mesmo que ela seja de um material que é kasher para schach, ela não vai servir porque a intenção da produção dela geralmente é para outras coisas. O schach lanetzach, ele é feito para schach. Rabi Ishmael, Rabi Osiomer, Mishum Aviv, Rabi Ishmael fala em nome do pai dele, Achadzo vechadzom mesachechimba. Tanto faz. A de canim, essa feita de canim e hilat, que são materiais como mais madeira, certo? Não é tecido, elas são mais madeira, galhos, sempre pode fazer descarga. Mesmo o arugá, mesmo que seja costurado e bem produzido, berrosot é uma coisa dura, não é feita para deitar, certo? São madeiras, são galhos, que às vezes tem um nó do galho, então com certeza não foi feita para deitar, as duas servem de descarga. Vechena era Rabi Omer Kidvarav. Assim falava também Rabidosa. Rabidosa concorda com o Rabios. Pergunta Gmará. Tananatam, aparece na Mishnah o seguinte: Kol achotzalot metamim tmeimet. Todas as chotzalot, já vamos ver o que são chotzalot, mas todas as chotzalot recebem tumá, são kli, certo? Podem se purificar para um morto, elas são consideradas um kli, de ver Rabidosa. Assim disse Rabidosa.
Vechachamim omim midras. E Chachamim falam que elas recebem impureza midras. Impureza midras é se um zav, por exemplo, um zav ou zavá, que ele tem uma pureza especial, se ele pisou ou sentou ou deitou em cima, midras nashon dores, que ele passou em cima, impurifica. Pergunta a Midrash sinto me metelo. Fala, mas peraí, recebe impureza do zav se ele deitar em cima, mas não recebe impureza do morto se ele encostar? Veatna, na reita ensina a Mishnah. Kola também Midrash, também memet. Tudo que recebe impureza do zav que pisou em cima, recebe tomado morto. Então, Ramim falaram que recebe tomar Midrash, ele vem excluir Tumat Med, vem dizer que não recebe tomado morto. Então, fala, mas não é Af Midrash. Rabin quer dizer o seguinte, Rabin quer dizer que não só recebe tumat met, recebe também tumat midras. Qual a diferença? Um utensílio, um jarro, por exemplo, um barril, algo do tipo, uma cadeira, recebe tumat met. É um kli, consequentemente ele se impurifica. Se um morto encostar nisso, tiver no ambiente do morto, ele se impurifica. Mas, para receber a tumá especial do Zav, só recebe especial tumá do Zav, algo que foi feito para sentar ou deitar ou pisar em cima, tipo um tapete, ou uma cadeira, ou um colchão. Mas, se usar, por exemplo, pisar numa roupa, ele não vai impurificar nesse nível de impurificação, porque a roupa não foi feita para deitar em cima, para sentar e para pisar. Vem Ramim e Rav Dossa discutem o seguinte: Chotzalot, que a gente já vai ver o que que é. Chotzalot, será que Chotzalot foram feitas para sentar, deitar em cima e vai receber impureza do Zav? Ou não? Não foram feitas para sentar e deitar em cima. Então recebem impureza como qualquer objeto, assim fala Rav Dossa, mas não recebem impureza especial do Zav. Agora, o que que são Hotzalot? Mais Hotzalot, qual é o tipo de produto aqui que Ramim e Rabidosa discutiram, se eles foram feitos também para aceitar e deitar em cima, ou se foram feitos só para outras utilidades? Amaravdimi bar Hamduri, Marzbulei. Responde Ravdimi bar Ravdimi, filho de Amduri, o que que são Hotzalot? Marzubelei. Pergunta a Gemara, Mai Marzubli, o que que é isso? Amariaba, Mezavlei. Rabi Shimon ben Lakish, Omer, Machzalot Mamash. Aqui discutiram Rabi Ava e Rabi Shimon ben Lakish. Rabi Ava fala que que são Chotzalot? Masvelei. Masvelei, se não me engano, são sacos feitos para carregar frutas. Deixa eu ver aqui, Rashi. Não, desculpa. Ele serve para guardar frutas, mas a gente vê na continuação, mas era um tipo de travesseiro dos pastores, certo? Então fala Arabiava, está se tratando aqui desse tipo de um pano que os pastores usavam para deitar em cima, e Rabi Shimon aqui fala que está se tratando aqui de esteiras, ou seja, discutiram Chachamim e Rabidossa se esse tecido que os pastores às vezes deitavam em cima, ou esteiras que elas servem para cobrir e às vezes elas servem para deitar. Será que isso daqui recebe tumá do Zav ou não? São coisas que às vezes são usadas para deitar em cima. Colocar, apoiar a cabeça tipo um travesseiro ou deitar em cima uma esteira. Mas nem sempre. Muitas vezes serve para outra coisa. Então, Rabi Dossa fala, olha, já que nem sempre é usada para deitar em cima, então não recebe tumá de midras, porque não é feito para deitar, para sentar e para etc. E Ramim fala, não, já que às vezes se usa para deitar, para apoiar a cabeça, algo do tipo, recebe a impureza do zav. Vez da Rish Lakish letame, Rish Lakish que falou que está tratando de Martzalot, ele segue a linha dele em outro lugar. Dama Rish Lakish, assim fala Rish Lakish. Areini kaparat Rabihia ubanav. Para Rish Lakish, depois que Rabihia e seus filhos faleceram, Rish Lakish falou, olha, eu venho perdoar o falecimento deles, quer dizer, eu vim compensar alguma coisa que faltou no mundo com a falta de Rabihia e seus filhos. O quê? Shebatchila, no começo, Shenishtakha Torah me Israel, quando a Torá começou a ser esquecida em Eretz Israel, Allah Ezra me Bavel veiasda. Ezra voltou de Bavel para Eretz Israel e reconstituiu a Torá, certo? Ele relembrou todo mundo dos conceitos da Torá. Hazra Benishtakha, passaram mais algumas gerações, a Torá começou a ser esquecida. Allah Ilela Bavli veiasda. Veio Hilel de Bavel para Eretz Israel e retrouxe a Torá, reconstituiu ela, relembrrou todo mundo a Torá que estava sendo esquecida. Hazra Benishtakha, passou mais um tempo, a Torá voltou a ser esquecida. Alura Bichel vieram Rabihi e seus filhos e refizeram a Torá. Então vem isso aqui e fala, olha,
o falecimento de Rabi Rei e seus filhos é uma grande perca para Israel, porque a Torá vai começar a ser esquecida. Vechen amar Rabi Rei Banav, e assim falaram Rabi Rei e seus filhos, assim Rish Lakish traz o nome deles. לא נחלקו רבי דוסה וחכמים המחצאות של לושה שהם טמאות. Rabi Dosa e Chachamim concordam que as esteiras produzidas numa cidade, numa região chamada Usha, todo mundo concorda que elas são impuras e recebem tumá do Zav, que elas são feitas para deitar. Lá produziam esteiras para deitar. Veshel Tveria Shem Teorot. E as de Tveria, que são mais duras, todo mundo concorda que elas não são feitas para deitar e elas só recebem tumá do morto e não do Zav. Almanich Leku, aonde eles discutiram, Ashar Mekomot. A discussão entre eles é com relação a esteiras de outras regiões. Marsavar que vandelei kadeiat valai o que de Tveria também. Rabi Dosa Sover, que já que ninguém deita, certo? O normal é não deitar nessas esteiras. A maioria não usa ela para deitar, usa para cobrir coisas. Então é como as de Tveria, que só recebe do morto e não recebe do mat midras. O Marsavar que vandemikre veiat valai o que de ushadamei. E Rabidosa e Rahamim Sovrim que não, que já que às vezes sim deitam nessas esteiras, mesmo que a maioria não usa para isso, mas já que às vezes sim deitam nessas esteiras, elas servem, elas recebem Tumat Mitras. Essa é a discussão entre eles. Assim falou Shlakish, então a gente vê que Rish Lakish entende que a discussão entre Rabidosa e Rahamim está se tratando realmente de esteiras, esteiras mesmo, e não desse tecido que às vezes os pastores costumavam deitar em cima. A Gemara vai discutir isso aqui um pouquinho. Vamos parar, já deu nossa meia hora. Vamos parar por aqui, já, amanhã a gente continua. Eu resumo um pouquinho o que a gente viu até agora. Vamos só resumir. A gente encontrou discussão entre Chachamim e Rabidosa com relação a Hotzalot, se elas são feitas para deitar ou não. E a Gemara trouxe duas explicações. O que são Hotzalot? Ou esteiras, ou um tecido que às vezes os pastores deitavam em cima dela. Qual a discussão aqui? São coisas que às vezes deitam, mas a maioria das pessoas não deitam em cima. Então, a Rabidosa vai atrás da maioria, já que a maioria não deita, isso daqui não recebe tomado Zav, recebe tomar como qualquer clima, mas não do Zav. Ramim falam que não, e que já que às vezes deitam nessas esteiras ou nesses tecidos para apoiar a cabeça, recebe tomar. Data amanhã a gente continua, a Gemara ainda vai lidar um pouquinho com essas opiniões.